Abra sua Bíblia no livro de Daniel e vamos meditar um pouco sobre isso. Daniel é um homem de oração. Nós acreditamos que essa noiva que o Senhor está separando agora é uma noiva que ora. É uma geração que busca. É uma geração que exerce sacerdócio na presença. Que realmente procura estar diante do Senhor. Daniel capítulo 1. Vamos ler os primeiros versículos, até o versículo 8, por favor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9 diz: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós adoramos o Senhor, continuamos reconhecendo, só Tu és Deus, ninguém há semelhante a Ti. Te adoramos pelo Teu plano poderoso de redenção, Te adoramos por todas as etapas, Te adoramos por enviar o Messias, por enviar o Cordeiro, que adoramos com cânticos nessa manhã. Nós reconhecemos neste culto público, neste ajuntamento dos Teus filhos, nós reconhecemos Tu és Deus amoroso e perfeito, santo e bom. Nós sabemos que contigo mora a luz, porque o Teu Espírito nos tem revelado isso. E mais uma vez nós precisamos, ilumina o nosso entendimento, remove dos nossos corações toda a iniquidade e leva-nos a viver uma vida reta diante do Senhor. Clamamos por misericórdia, pela nossa própria vida. Precisamos avançar e ir para o próximo nível. Clamamos que o Senhor nos leve a uma maturidade maior, para que possamos cumprir, cada um de nós, o Teu propósito. Ajuda-nos, ajuda-nos. Nós clamamos, ajuda-nos nessa hora, quando olhamos para a vida de Daniel, que o Teu agir, o Teu poder, a Tua graça, o Teu favor na vida dele, continue a nos inspirar e a destruir as fortalezas da nossa mente que resistem à mente do Senhor. Nós recebemos da parte do Teu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o Daniel é alguém que me inspira bastante, É alguém que realmente nós nos alegramos muito pelo fato dele ser esse menino que começou
fundamentado por uma estrutura de uma família que adorava a Deus. E isso é muito atual. Nós temos como um desafio vivermos família em dias onde a mentalidade babilônica ainda está bastante forte, dominando muitas coisas, a mentalidade do anticristo, dominando muitas coisas já. E nós somos chamados pelo Senhor para viver no meio desse contexto, onde o homem é o centro, onde o desejo do homem é o centro, mas o Senhor nos chamou para tê-lo como o centro, o Senhor sobre todas as coisas, amém? E é exatamente isso que esse menino trouxe. Ele vem da sua terra, levado cativo, a sua geração pecou contra o Senhor, seus líderes pecaram, deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, deixaram de obedecer o Senhor. Sua terra estava debaixo de um sofrimento, porque deixou de andar nos retos caminhos do Senhor. Mas ele é criado dentro de uma casa, onde esses princípios foram semeados fortemente, onde esses valores foram estabelecidos, arraigados, enraizados, realmente muito forte no seu coração e na sua mente. Então ele chega e é feito eunuco na Babilônia, é separado para governo, e dentro dele, Deus como único Deus está bem firmado. Aleluia! E eu falo a vocês nessa manhã, como ministro de Deus, dizendo que esta casa sacerdotal, essa casa ministerial, também é separada nesse lugar, nessa cidade, para ser fiel ao Deus vivo, que cultua ao Senhor, que honra ao Senhor, que acredita nisso, que defende famílias neste fundamento, que constrói famílias nesse fundamento, que opera na construção do novo homem segundo Cristo. Conforme Efésios, nós sabemos que é preciso nascer de novo para ver o reino. E nós cremos que comunidades como essa podem ser uma voz profética nesta cidade, uma cidade muito importante no mundo, uma cidade que tem uma influência internacional, e a igreja dessa cidade necessita ter uma autoridade firme na palavra, uma fidelidade a essa palavra e ao Senhor, para realmente ter uma voz profética, não somente para a nação, mas uma voz profética para as nações. As nações esperam o que Deus tem dado aos filhos de Deus em São Paulo. Amém? Assim como Daniel, ele tinha companheiros que foram com ele para o exílio, aquele lugar difícil, era um desafio, mas diz o texto que eles todos foram conduzidos para junto da nova estrutura de governo, eram jovens, de boa aparência, instruídos, tinham sabedoria, tinham acessado sabedoria, e o governante do lugar, do território, daquele império, estava desejando dar mais sabedoria, mais ciência, mais entendimento, mais conhecimento, para que eles pudessem assistir em palácio. Aqui está um propósito, um jovem, mas que carregava um propósito. E esse propósito foi reconhecido pelo lugar onde ele foi colocado. Importantíssimo, irmãos. Deus nos tem feito, cada um de nós, com um propósito. E nós devemos e somos chamados para reconhecer o seu propósito, mesmo num ambiente totalmente hostil e contrário à sua vontade. E exercer neste lugar esse propósito. Eu oro essa manhã que cada um de nós que está nesta reunião tenha a sua fé renovada e fortalecida, o conhecimento do seu propósito. Você existe para realizar algo, você não está aqui à toa, mas sim, foi feito para realizar algo. Eu oro que o Espírito de Deus tenha isso bastante claro
deixe isso bastante claro a você, e você não tenha medo da Babilônia, não tenha medo de estar cercado de uma mentalidade completamente diferente da sua, mas ao contrário, tenha as suas raízes em Deus, a tal ponto de suportar o lugar contrário e ter uma autoridade firme e estabelecida em Deus, amém? E é isso que o rei buscou, diz o texto, verso 5, que o rei determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e assim, para que assim fossem mantidos por 3 anos. Então, o rei vai e determina uma dieta que passava por se associar a toda a iniquidade de contaminação da mesa do rei. O rei tinha outros deuses. O vinho e a comida também eram consagrados. O rei buscava sabedoria e inspiração em outros deuses. Porém, diante daquele desafio de se alimentar do paganismo, do fundamento do paganismo que ali estava posto, esses 4 jovens que tinham sido fundamentados numa casa que adorava a Deus, que adorava Yahvé, que tinha Yahvé como único Deus, eles chegaram num ponto importantíssimo. Verso 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui há uma resolução, e essa é a palavra que eu quero deixar convosco nessa manhã. Deus vos chama para viver uma resolução de não se contaminarem. Não se contaminarem com o mundo. Uma cidade como esta, uma nação como esta, nós que estamos morando boa parte do tempo em Brasília, sabemos do que é essa contaminação. Deus deseja ter uma noiva no meio dessa contaminação, para que sejamos noiva pura do Senhor. Nós precisamos dessa resolução. Nós precisamos individualmente tomar essa resolução de não se contaminar. Nós encontramos Daniel, um homem que tem uma vida devotada a Deus, mas que discerne o mundo, que discerne o que lhe é oferecido. E eu lhe chamo para refletir sobre o que te é oferecido diariamente e aquilo que é a tua confiança, a tua fé, o teu credo, a maneira como você vê a vida, a família, o mundo, os valores, quais são os teus valores, a importância de teres no teu coração isso firmemente determinado para poder se contrapor a todo esse mar de lama babilônico que está na nossa sociedade e que estava no tempo de Daniel. A proposição do coração, a resolução do coração, o propósito que veio ao coração de Daniel, separou trevas e luz. E é exatamente isso. Se somos filhos de Deus, somos chamados a viver o que o profeta Isaías diz em Isaías 60, veja comigo rapidamente o que é dito. Ele fala a respeito de vivermos o desafio da luz, da fé, no meio de dias tão cheios de trevas. Isaías 60, verso 1 diz, 60, verso 1, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas vêm cobrindo a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Nós sabemos que essa palavra anuncia o Messias, é a chegada
do propósito do Senhor. Hoje o Senhor já veio, Ele está conosco. Mas, ao mesmo tempo, nós todos sabemos que sobre as terras e sobre os povos, essa escuridão, essas trevas e essa escuridão estão vindo. E nós somos chamados a brilhar em Cristo, nos levantar e resplandecer. E Daniel, ele responde a essa convocatória e se posiciona como luz no meio das trevas. Um homem que teve ousadia e coragem. E nessa manhã eu oro por cada um de nós, começando pela própria vida, pela minha própria vida e clamando pela vida de cada um dos irmãos, que a luz do Senhor em nós nos posicione em verdadeira autoridade, ousadia e coragem. Nós não tenhamos medo daquilo que é a cultura desse mundo. Não tenhamos medo de posicionar-nos nos valores que são os valores do reino de Deus, do governo de Deus, como Daniel fez, resolveu ousadamente não se contaminar. Há uma chave para um povo que vai ser usado pelo Senhor no meio da Babilônia. Daniel é esse que vai ser usado de uma maneira tremenda. Ele não teve medo de nada. Por quê? Por causa das suas raízes em Deus. Então veio a resolução. Mas como essas raízes se estabeleceram? Vá comigo para o capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. Os reis passavam e Daniel permanecia lá. Permanecia lá. Nós sabemos que ele ficava 3 vezes ao dia diante do Senhor. E olha o que diz aqui no capítulo 9, verso 1. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, saco e cinza. Sabe, meus irmãos, Daniel era um homem que consultava a palavra de Deus, consultava os profetas. Ele era um homem da palavra. Ele não estava se deixando guiar pelas notícias da mídia do seu tempo, nem pelas notícias do seu império no qual ele trabalhava. Mas ele estava olhando para aquilo que são as profecias bíblicas. E ele estava querendo entender os tempos de Deus, discernir os tempos para viver aquilo que Deus queria. Ele tinha um ministério abençoado, mas ele estava no exílio. A nação estava no exílio. Jerusalém estava derrubada. Mas havia um propósito, havia um tempo para aquilo. E ele procura conhecer esse tempo. E como ele faz isso? Se dedicando à Escritura. E eu quero encorajá-los nessa manhã ao estudo das profecias bíblicas para os últimos dias. Este é um assunto que nós precisamos conhecer. O que Deus diz a respeito do fim. O que Deus diz a respeito dessa hora. Ele fala, por exemplo, que a iniquidade aumentaria. Então, ele também nos dá exemplos de homens que brilharam no meio das trevas. Então, nós precisamos buscar os recursos, a inspiração, a fé, para não somente viver, mas ter vida em abundância e reinar e governar com o governo do Senhor. Ao invés de sermos sucumbidos por uma subcultura evangélica, ao invés de sermos envolvidos por essa cultura humanista, realmente vivemos o que foi cantado e mencionado hoje pela manhã, a cultura do reino,
a cultura do reino. Deus está nos chamando para buscá-lo. Daniel só foi capaz de se levantar e se posicionar, porque aqui, verso 3 do capítulo 9, diz que ele dirigia o seu rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas e jejuns, saco e cinza. Nós temos o desafio de buscar o Senhor a respeito do que o Senhor quer fazer com o Brasil. Nós temos o desafio de buscar o Senhor a respeito do que o Senhor quer fazer com a sua família. Amém? A sua família, Deus deseja estabelecer propósitos com você e sua casa, sua família. Para que isso aconteça, você precisa buscar o Senhor porque Ele tem recursos. O Senhor tem ferramentas, o Senhor tem estratégias, o Senhor tem um arsenal, o Senhor tem tudo o que nós precisamos para que possamos, mesmo no meio de uma geração corrompida, sermos vencedores em Cristo Jesus. Daniel tinha as suas raízes firmadas em Deus. Abra comigo o Salmo de número 3. A Escritura fala dos hábitos que eram estabelecidos no povo judeu, de buscar a face do Senhor. Este é um dos salmos de Davi. E olha o que ele ora no momento em que ele está fugindo diante da face do seu filho Absalão. O Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamarei ao Senhor e ouve-me desde o teu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Esse era um dos salmos que se orava pela manhã. A vida de oração de um menino judeu declarava isto, que o Senhor era seu escudo, que o Senhor havia sustentado o seu sono e o feito acordar. Ele de manhã cedo declarava sua confiança firme. Imagina, desde criança, alguém crescendo e proclamando no Senhor a sua confiança. Quando ele é posicionado para um propósito, cercado pela Babilônia, aquilo não é problema, porque a cultura de confiança em Yahvé estava estabelecida. Sabe, irmãos, eu fui um desses meninos criados numa casa. A minha mãe era uma mulher de oração. Eu sou o quarto numa geração de filhos nascidos em uma casa cristã, uma casa evangélica. Meu filho, que não está aqui hoje, mas mora aqui, é o quinto, e meu neto vai nascer em outubro, é o sexto. Então, 6 gerações que cresceram ouvindo que o Senhor é Deus desde pequeno. Este fundamento é muito importante. Por isso hoje temos uma violência tão terrível contra a infância. Porque aquilo que é registrado na memória até os 7 anos, vai definir o comportamento durante toda a vida. E eu chamo vocês para ser essa força-tarefa de resistência do reino de Deus. Eu oro agradecido porque vocês já estão aqui posicionados para isso. Vamos aplaudir o Senhor pela fé que Ele colocou em cada um de nós. Davi foi um dos que fez, ele mesmo compôs este salmo, e esta oração era firme no seu coração e lhe ajudou a ser quem ele foi destinado por Deus para ser. Pessoas precisam entender seus propósitos, mas pessoas
nascidas em Deus precisam de raízes em Deus. Raízes. Veja comigo o Salmo de número 1. É bem aí, só virem a folha. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na Torá, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Olha o paralelo. O qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Daniel foi um menino criado na paternidade de Deus desde a sua infância. E não foi a Babilônia que o separou da paternidade de Deus. Não foram os deuses da Babilônia, não foi a cultura da Babilônia que o separou de Deus. Porque ele cresceu com as suas raízes junto ao ribeiro da paternidade do amor de Deus. E então ele pôde suportar. E é por isso que Deus nos coloca na sua família. Deus colocou você nessa comunidade para que as suas raízes estejam em Deus. A maior parte do tempo você recebe um bombardeio do fundamento humanista, existencialista, utilitarista, as diversas filosofias humanistas que dominam o mundo hoje e o conhecimento. Mas isto não é problema. A sabedoria desse mundo corrompe e se destrói, mas a sabedoria de Deus é eterna e está comprovada. Os argumentos de sustentabilidade das coisas eternas estão aqui diante de você. Cumpre a você abraçar essa fé, definir-se por essa fé, não permitir que a sua mente esteja uma hora crendo, outra hora não crendo, duvidando, andando pelas feridas ou por sentimentos humanos. Não, amadureça. Amadureça, amadureça, creia em Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, creia em Deus como seu Pai, se posicione nessa fé, alimente-se dessa verdade, e nós vamos ver o propósito de Deus fluir através da tua vida. Aleluia! Vamos voltar para Daniel, e o versículo 8 diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. E, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, todo este relacionamento, toda esta fundação da vida de Daniel e os seus companheiros, e o levou à resolução. E a resolução o levou a achar graça e misericórdia diante das suas autoridades. Vamos fazer a nossa parte, que Deus fará a sua. Verso 9 mostra Deus confirmando: a obediência produz bênçãos. A obediência produz bênçãos, gera bênçãos. É importantíssimo que tomemos resolução de não se contaminar. Mas é fundamental que vejamos que a graça de Deus, o favor de Deus, nos leva exatamente a colher os frutos da obediência. Colher os frutos da obediência. Há um testemunho que os ímpios que estão com você, aonde você vive, precisam ver através de você. Amém? Para que isso aconteça, Deus te deu os recursos das raízes. Que são as raízes? São os fundamentos da fé. Os fundamentos. E aí você, alimentado por esses fundamentos da fé, alimentando a sua fé verdadeira em Deus, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai poder refletir a sua luz no meio das trevas. E esses que estão ao teu redor, na educação, esses que estão ao teu redor na saúde, esses que estão ao teu redor no lugar onde você atua, esses que estão ao teu redor receberão a luz do Senhor. A luz do Senhor. Eles verão Cristo em vós, a esperança da glória, como nos diz a Escritura. Eles precisam ver o Jesus encarnado através de nós.
E eu quero dizer a você que, apesar das suas fraquezas e das minhas fraquezas, Deus está pronto a nos levar além delas. Amém? Além delas. Traga e coloque as suas limitações diante do Senhor. Traga as suas fraquezas e coloque diante de Deus, Ele é misericordioso. E você vai avançar, não porque você merece, não porque você fez alguma coisa, mas porque a graça dEle, a graça misericordiosa dEle, tomou sua vida, abraçou sua vida e está operando em você tanto o querer quanto o realizar da sua vontade. Você confia nisso? E o verso 9 conclui dizendo que o chefe dos eunucos começou a ver a luz. Ele começou a arriscar por causa da luz que vinha da vida de Daniel. Diz o verso 10, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Por que 10 dias? 10 dias, profeticamente, na Escritura, aponta para completude. Completude. Várias vezes encontramos os homens se posicionando em 10 dias. E isso sempre apontou para completude. Ao final dos 10 dias, ele conquistou 3 anos. Os 3 anos foram seguidos nessa ração. E ele, então, em 3 anos, teve a atmosfera de gerar os anos de vitória no cativeiro. Sabe, irmãos, há estratégias que Deus nos dá depois que nós tomamos a resolução de nos contaminar, de não nos contaminar, de resistir a essa contaminação. Ele tem estratégias. Ele tem estratégias para impactar o meio onde nós estamos. Ele tem estratégias para nos livrar, porque veja a sequência. Logo no 2º capítulo, eu não tenho tempo para avançar, mas logo no 2º capítulo tem um sonho e ele está posicionado já em separação, em consagração, em santidade, em jejum, numa comida que disse não à comida daquele principado, daquela potestade que estava lá. Ele já estava fazendo o que Deus queria. Então a morte já veio. No capítulo 2, a morte já veio. Ou ele interpretava os sonhos, ou morria. E o Senhor o livrou. Mas o livrou porque o Senhor foi levando Daniel por um caminho de se comprometer profundamente com Deus. Eu oro que as vossas famílias aqui representadas, que essa comunidade continue estabelecida no propósito de não se contaminar. E as estratégias de Deus virão, o favor de Deus diante dos homens virá, o testemunho desta comunidade crescerá, porque Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. E Ele realmente deseja manifestar a sua glória e livrá-los. O Senhor vai livrá-los muitas vezes, como ouvimos o testemunho hoje, as enfermidades que vieram, né? As doenças que vieram, mas o Senhor pronto para livrar. Por quê? Há uma raiz firme de confiança em Deus, que não teme a enfermidade, que não teme os males, que não teme as circunstâncias que se levantam, mas avançam para um propósito, para viver uma vida de propósito. Portanto, o Senhor tem para o seu povo nesse lugar, neste país, Ele tem soberania para levar esse povo para viver a sua graça, para experimentar seus livramentos, para experimentar seus recursos, para experimentar seu poder no meio de muitas trevas. A luz vai brilhar através de vós. Amém?